que o empreendedorismo não é somente feito, né, pelo setor privado ou por empresários, né? Todos nós hoje temos um papel muito importante através do empreendedorismo para o desenvolvimento da nossa região, do nosso país. Estão aqui hoje representantes, né, de todas as áreas nesse painel muito rico. Eu tenho certeza que vai ser um painel trazendo muita coisa importante para a gente poder raciocinar e discutir juntos esse tema muito importante, que é o desenvolvimento da região, né, portuária, e o papel desse pensar multidisciplinar. E aqui está de parabéns já o pessoal desta curadoria, desse painel aqui, de todo o evento, né, trazer esse pensar, né, multidisciplinar, e eu não digo somente técnico, né? A gente tem que pensar enquanto empreendedores em vida, através do nosso ofício, cada um dentro do seu papel, dentro da sua caneta e dentro das suas especificidades, pensar todo o planejamento urbano, né, e desenvolvimento de uma região que seja, ou de um país como um todo, pensar de forma multidisciplinar. Nós precisamos, e ninguém caminha sozinho, né? Precisamos entender o todo, tanto parceria público-privada, quanto as partes técnicas. E esse painel aqui está trazendo exatamente isso, muito rico. O olhar de a gente está trazendo hoje 3 pilares apenas para esse painel, mas aqui o evento todo mostra a importância de conexão de vários pilares para que, de fato, a gente possa ter um planejamento ordenado e, de fato, um desenvolvimento urbano sustentável, né? E que seja sustentável mesmo com os 3 grandes pilares do que diz a sustentabilidade, no campo social, né, no econômico e no social. Então, nesse painel, eu já vou iniciar aqui, quando o Leonardo chegar, a gente coloca ele no painel. Mas, enfim, iniciando, eu gostaria muito de agradecer mais essa oportunidade aqui. E o nosso painel, ele fala muito de alicerces do desenvolvimento, habitação, segurança e investimento do porto. 3 grandes pilares que realmente caminham juntos, né? E para a gente começar esse grande papo, vamos falar um pouquinho sobre segurança, né? Temos 2 atores aqui falando sobre segurança, mas eu gostaria de começar com o Tenente-Coronel Plínio, subcomandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. Que visão estratégica é essa do governo em relação a essa segurança pública no que diz respeito exatamente a esse novo olhar e esse desenvolvimento para a área portuária, Tenente-Coronel? Oi. Boa tarde a todos. Aproveito primeiramente para cumprimentar o senhor Leonardo Ribeiro, né, presidente do distrito, e cumprimentando o senhor, cumprimento todos os demais que aqui estão presentes neste fórum de tão grande importância. Eu digo tão grande importância porque nós estamos numa região que está em pleno desenvolvimento econômico, né? E os próximos passos é que essa região aqui receba mais pessoas, não somente pessoas que vêm trabalhar, né, que a gente chama de público flutuante, mas pessoas que vêm para residir. E isso com certeza vai gerar um impacto em termos de segurança pública para o futuro. Atualmente eu sou muito honrado em ser subcomandante da região do centro da cidade, que engloba aqui a nossa região portuária, né, do Porto Maravilha, e estou falando em nome do Tenente-Coronel Bastos, que é o nosso comandante. Ele hoje não está presente, que ele está voltando de uma viagem, ele tirou 10 dias de férias para dar uma leve descansada, então aqui estou representando e espero corresponder às expectativas. A gente trouxe aqui um pequeno vídeo para ilustrar o que a função do 5º Batalhão, né, que é o batalhão de vocês. Nós somos focados em segurança pública, mas nós temos a vocação de sermos servidores públicos. Nós temos a obrigação de prover segurança pública de qualidade,
e não pode nos faltar esforços, não pode se temos pouco, nós temos que ter criatividade e parceria. Então, essa participação nossa aqui com vocês é muito importante, porque para a gente ter mais policiamento, para a gente ter mais equipamentos, a gente realmente precisa, presidente, de uma organização. E o que vocês estão fazendo aqui é fantástico, porque a partir daí a gente consegue deliberar, a gente consegue convencer as autoridades de estar olhando com um olhar diferenciado, principalmente para a nossa região aqui, por falar em futuro, né? Porque hoje eu acredito que os números aqui, pelo menos os números, né? Números é uma coisa e sensação de segurança é outra. Mas falando de números, friamente a gente vê que os números aqui são bem controlados, né? Eu trouxe uma pequena estatística aqui para comparar o 2024, de 1º de janeiro até 6 de maio, né? Tanto de 2024 e 2025, né? Do início do ano até esse momento. Em 2024, roubo de rua, só para a região aqui do Porto Maravilha, nós tivemos 42 casos registrados. Para o mesmo período, 25 casos desse ano. Roubo de veículo de 8, para nenhum caso no Porto Maravilha, né? Roubo de carga, 2 casos nesse período, e no ano passado, nesse mesmo período, apenas 1. E letalidade violenta, tivemos um homicídio, e até o presente momento nenhum. Então foram reduções de 33%, 100%, 50% e 100%. Então são números que a gente tem conseguido, né, defender, é uma bandeira nossa, mas a gente entende, né, que tem as subnotificações, então essas questões que mais... a questão de roubo de veículo não tem como ter subnotificação. Roubo de celular hoje em dia cada vez menos, né? Até o governo estimulando essa questão das pessoas. Ali tem um link direto com o governo federal, né? Que quando a pessoa tem o celular roubado, que é o maior alvo hoje dos roubadores de rua. Mas é isso, tá? O 5º Batalhão se coloca à disposição dos senhores, para não ficar enfadonho, não ficar chato aqui o que eu estou a dizer. Peço até para colocar o vídeo nesse momento, que aí fica aqui o nosso contato no vídeo também, tem nossos telefones direto com o batalhão, tá? Isso é importante que vocês tenham, porque assim, tem o 90, que é o canal oficial, né? Mas às vezes é uma informação que o 90 não é para isso. O 90 é um número oficial do governo, né, das polícias no Brasil, que é para atendimento de emergência. O crime ocorreu e você pede o apoio da Polícia Militar, né? E nós vamos deixar aqui o telefone da nossa seção de inteligência, que vocês, de maneira anônima, podem se comunicar direto com o batalhão. Então, isso ajuda, a partir da inteligência, a gente poder formular o nosso planejamento operacional para a nossa região aqui. Ok? Muito obrigado, estou à disposição dos senhores. Obrigada, Tenente Coronel. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos para passar o vídeo, porque... Tá. Até me agradecer o operador lá. É que deu problemas técnicos aqui. Mas então vamos continuar nessa linha da segurança e aproveitar aqui para falar com o Marcelo Miguel, da L'Oréal, especialista em segurança corporativa. E aproveitando o gancho, Marcelo, como tudo não caminha sozinho, a gente está falando de parcerias aqui, como funcionaria essa parceria de segurança público com o privado, com o que vocês já fazem aí através da L'Oréal, tanto nessa proteção e segurança corporativa, dos ativos mesmo, né, de pessoas e serviços? É uma pergunta interessante, porque a L'Oréal ela já atua dessa forma, né, através de parcerias informais, formais. De fato, o ente público, a gente não pode colocar unicamente na conta do ente público a segurança pública, a gente tem que, obviamente, ter uma colaboração integrada. Nós temos algumas iniciativas através do Distrito Empresarial do Porto, através da Diretoria de Segurança. A gente faz, por exemplo, a leitura de câmeras e o compartilhamento de câmeras com o batalhão, com o 5º Batalhão. Tem até um estudo já em andamento, um projeto em andamento, uma fase bastante avançada, que o objetivo
plotar essas imagens para o batalhão, para gerar ter uma inteligência agregada dentro dessa ótica de segurança pública. E, no mais, assim, é fazer realmente um programa de conscientização interna dentro da empresa. É fazer com que as pessoas entendam como funciona o planejamento estratégico em termos de segurança pública, como, de fato, acontece a segurança pública dentro dos batalhões e da Polícia Civil, a Polícia Judiciária, e até a Guarda Municipal, que também acaba sendo um ente colaborativo dentro dessa estrutura, desse ecossistema de segurança pública. Mas, no mais, assim, a grande importância é ter uma participação colaborativa. A gente não está aqui só para cobrar do ente público, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, o dever de execução da segurança pública. A gente também trabalha desse ecossistema através de uma forma colaborativa, compartilhando informações, cedendo imagem de câmeras, ajudando em investigações. Então, tudo isso é uma forma colaborativa que versa de mais moderno, integrado em termos de segurança pública, para que a gente tenha aí números mais controlados. A gente sabe que o Porto Maravilha ainda estamos, em termos de segurança pública, em um oásis, né, em uma maravilha, mas assim, estamos num compasso de espera. Estamos falando aí de 20 empreendimentos, pelo menos licenciados aqui na região. Teremos em breve dezenas de milhares de novos moradores integrando aqui esse palco aqui do Porto Maravilha. E quando a gente fala em integração e incremento de população, seja ela visitante, seja ela residente, você inevitavelmente cria uma atratividade. E essa atratividade corresponde a ameaças e vulnerabilidades. Então, assim, nós estamos preocupados com o futuro do Porto. Os números são controlados, aliás, até reduzidos, como o subcomandante muito bem colocou, mas assim, o futuro ainda é incerto e nos preocupa. Por isso que essas ações de compartilhamento de inteligência integrada são bastante importantes. Temos, por exemplo, o Rio Alerta, que é um sistema de câmeras que capta imagens das ruas. Nós temos um piloto na L'Oréal, na porta da L'Oréal. A câmera é muito próximo, é muito similar ao que a rede Gabriel tem, que eu acho que todo mundo conhece. A vantagem do Rio Alerta é que essas imagens elas podem ser acessadas em tempo real e são gravadas. Então, essas são modalidades novas de segurança integradas que trazem mais benefício e incorporam mais inteligência dentro desse espectro de segurança eletrônica. E tudo isso já faz parte de um grande piloto que a gente está trabalhando para difundir entre as empresas do distrito, para que a gente no futuro, e esse futuro está bem próximo pelo que a gente enxerga, de trazer mais benefício, mais segurança, mais sensação de segurança para a população, seja ela residente, seja ela flutuante. A gente sabe que saímos aí de uma década atrás, quando a gente olha a região do Porto, era uma região praticamente abandonada, né, de poucos moradores, de algumas iniciativas comerciais bastante tímidas, da comunidade da Providência, que por si só é a comunidade que inaugurou essa região aqui, tem todo o seu valor, toda a nossa preocupação com relação a todo o controle social também ali, todo o incremento socioeconômico da região, e trazer isso para dentro desse planejamento estratégico de segurança futuro é uma preocupação nossa. Não só da L'Oréal, mas a L'Oréal como ente integrante do Distrito Empresarial do Porto. A L'Oréal, por si só, ela não consegue ser um ator isolado dentro desse processo. O que a gente realmente busca é uma integração de novos entes que estão chegando e dos investidores, empreendedores e moradores locais. O perfil do Porto, por si só, está mudando. A gente tinha, outrora, uma intenção de ter uma vocação muito mais empresarial aqui na região, e da pandemia para cá, a pandemia reescreveu a história de muitos setores, a gente viu que a gente começou a identificar uma vertente residencial aqui na região. Então, essa vertente ela precisa ser trazida dentro desse estudo, dentro desse planejamento, e fazer com que isso faça parte de todo o estudo de segurança. A nossa intenção, junto certamente da Polícia Militar, Polícia Civil e da própria Guarda Municipal, é fazer com que essa região continue sendo uma referência de segurança para a cidade, continue sendo esse oásis de segurança, com todo um planejamento integrado feito ao longo dos próximos anos. Essa é a ideia.
Excelente. Marcelo, só para fechar essa primeira rodada de segurança, e puxando aí muito do que você falou, temos planejamento estratégico, integração, mas eu acho que para que tudo funcione tem a palavrinha essencial que é a gestão, né? Como fazemos a gestão desta integração? Eventos como esse são ótimos, porque a gente realmente consegue colocar todos os atores para conversar. Mas isso na prática, e aí a pergunta cabe ao senhor e ao próprio tenente-coronel Plínio, já estamos tendo, de fato, essa gestão integrada entre público e privado, e aí, mais ainda, a segurança não só de moradias, mas também desses empreendimentos, já que o cenário mudou para o Porto, né? A gente não está falando só de empreendimentos de negócios, mas de habitação em si. Assim, existe uma governança, de fato, já estabelecida, ela ainda pela nossa análise, ainda é um pouco tímida, porque esses moradores, de fato, ainda não chegaram, estão chegando aos poucos. Existe o investimento, ele é muito forte através de alguns empreendedores muito pontuais, mas assim, já existe uma articulação, que talvez seja o mais importante, existe uma articulação e uma intenção, um propósito muito forte por parte daqueles que já estão residentes aqui, aqueles que já estão fazendo parte desse ecossistema. A gente estava conversando até ali fora com o pessoal da Unicad. A gente está trabalhando, por exemplo, já na implementação de uma central de monitoramento integrado dentro do 5º Batalhão, aos moldes que já acontece em alguns outros batalhões. A ideia é fazer com que a gente tenha uma convergência de imagens de segurança, uma convergência de informações de segurança no batalhão. A gente reconhecendo que o batalhão, a Polícia Militar, como policiamento ostensivo, é reconhecidamente o ente responsável por esse policiamento ostensivo. Então, isso já acontece. Então, é uma iniciativa que tem uma governança por trás, de fato, tem um propósito firme, mas existem outros capítulos que precisam ser aí desenhados dentro desse processo. Isso, o mais importante, é dizer que o distrito ele tem tomou para si essa responsabilidade e não tenha dúvida que a gente vai trabalhar nesse compromisso, não só com o empresário, mas também com o residente aqui. Eu não sei se o tenente-coronel tem alguma coisa a agregar dentro dessa informação que eu passei. Oi. Eu acho que eu tenho muito pouca coisa assim para complementar. O Marcelo foi bastante assertivo Oi. Já, de fato, esse projeto está em andamento, né? A gente fica muito feliz em ver que a gente vai ganhar uma sala de operações moderna. Isso ajuda no dinamismo do policiamento ostensivo. A gente vai ter possibilidade de ter mais as câmeras integradas, então isso beneficia os empreendedores. E com relação também aos moradores que estão por chegar, a gente tem um conselho comunitário bastante participativo. Aliás, eu já passei por algumas unidades da corporação, eu digo até dezenas, e aqui no 5º Batalhão, a primeira região que eu tenho 3 conselhos comunitários de segurança, né? A área do batalhão é tão grande que a gente tem o Conselho Comunitário de Paquetá. Uma vez por mês acontece, então a gente recebe diretamente as demandas dos moradores, daqui da região do Porto, né? E da região ali da... Ô, Thaís, me explica aqui. Centro e da Lapa. Centro e Lapa, né? Então, fica o convite aberto, assim que já tiver uma associação, associação, né, individualmente, as pessoas que naturalmente vão exercer a liderança dentro da comunidade, que quiserem participar. É muito interessante que dali muito do nosso planejamento operacional parte do que a gente escuta. Então, é muito importante, a comunidade está dentro do quartel, algumas vezes essas reuniões acontecem dentro do batalhão e outras vezes a gente vem num local de referência na comunidade, justamente para aquela coisa de quartel fechado, muitas pessoas, né, não conhecem, não querem ir e tal, mas a gente vem também, igual a gente está aqui, né, a gente recebe o convite, a gente vem. De repente, até para as próximas, né, se aqui tiver algum local assim que seja, eu acredito que tem, um local adequado, a gente consegue trazer esse conselho comunitário para cá e vamos discutir as questões de segurança aqui, num alto nível de educação, de bate-papo, com dados técnicos.
a gente consegue caminhar e trazer boas soluções. Só complementando a palavra do subcomandante, assim, eu não sei se todos sabem como funciona o Conselho Comunitário de Segurança. Assim, é um mecanismo que o governo trabalha junto com cada área integrada de segurança pública. O 5º Batalhão tem um Conselho Comunitário de Segurança e ele é aberto para toda a população. Ou seja, cada um de vocês, de maneira, seja representando a empresa, seja como pessoa física, vocês têm o direito de comparecer nesse Conselho Comunitário de Segurança e expressar opinião, dar sugestões. Isso é e nesse conselho está o comandante do batalhão, os delegados de polícia de cada unidade da Polícia Judiciária, representante da Guarda Municipal, ou seja, o processo decisório está ali naquele conselho. Ele acontece mensalmente, é publicado, publicado dentro da PEMERGE, né, mas também tem uma ata que é publicada pelo próprio conselho. A presidente ela é eleita pelos moradores, aqueles que fazem parte, e essa é uma oportunidade ímpar de vocês conhecerem como funciona o conselho. E esse convite, essa ideia do subcomandante é excelente, porque trazer o conselho para próximo é mais uma estratégia que a gente pode trabalhar de forma a gente fomentar essa discussão de segurança pública e deixar aberto para todos os moradores e participantes. Perfeito, e muito bom ouvir essa fala do tenente-coronel e sua também, Marcelo. Eu, enquanto arquiteto e urbanista que sou, né, temos arquitetos aqui nessa sala, além do planejamento estratégico e, né, de gestão, o nosso papel crucial é ouvir, né? Então, temos que ouvir, porque as especificidades e necessidades de cada lugar, de cada pessoa, são diferentes. Então, realmente, esse diálogo é importante, que através do diálogo, com os recursos necessários que temos, inclusive no campo da tecnologia, aí só avançando, esse grande banco de dados, né, que a gente tem, a gente vai conseguir, de fato, fazer gestão e integração daquilo que a gente ouviu com essas novas tecnologias. Excelente ouvir isso aqui nesse painel. Muito obrigada. Então, eu aproveito aqui para saudar também Leonardo Mesquita, da CURI, que faz parte desse painel. Então, eu já vou fazer a pergunta aqui para o Leonardo. A gente falou um pouquinho de segurança, tá? Ouvimos o tenente-coronel e o Marcelo. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Leonardo. Do ponto de vista do desenvolvimento imobiliário, como a oferta de habitação de qualidade e diversificada é um pilar para revitalizar o Porto? Obrigado, boa tarde a todos. Desculpa, eu tive um probleminha, acabei atrasando a entrada aqui. Desculpar aqui com os demais. O Rafa falou que você estava fechando mais 2 empreendimentos. Pô, estava resolvendo o problema de 2 empreendimentos. Brincadeira. Mas, enfim, eu acho que o que a gente hoje, e aí assim, já são alguns anos fazendo o debate aqui, eu acho que cada ano é legal a gente voltar aqui e ver que as coisas estão andando. Eu acho que isso é o principal, né? Eu acho que ali a gente passa e vê a história acontecendo. E acho que a oportunidade que se tem aqui de se revitalização de uma área através de moradia é sempre uma dificuldade muito grande, e você vê cases e cases e cases internacionais e nacionais do quanto é difícil você pegar áreas que já têm uma infraestrutura mais antiga e como trazer elas para uma realidade e adequar elas para um mundo que vivemos hoje. E acho que o Porto, e assim, acho que o Rio de Janeiro, ele tem 2 experiências aqui que são muito fortes aqui acontecendo e espelho para muitos lugares do Brasil, Porto e o centro, né? E você vê a dificuldade e o tempo. Você tem 2 legislações que foram aprovadas para a revitalização dessas regiões. Graças a Deus, do Porto, acabou acontecendo também uma revitalização da área que possibilitou a gente ter uma oferta de terrenos muito grande. Então, isso é completamente diferente de qualquer história de revitalização de área que conhecida. Você tem o centro, que é uma revitalização que acontece através de retrofit. Então, esses 2 modelos acontecendo ao mesmo tempo, eles criam a oportunidade da gente
misturar e a grande dificuldade de você começar, a nossa grande dificuldade de começar tudo isso aqui, normalmente é você saber quem quer vir para cá, qual o metro quadrado, quanto vai custar o terreno, tudo isso, quando você vai começar, é muito difícil. Como a gente hoje chega aqui, tendo tudo isso, cria-se uma possibilidade de você, assim, a gente participa até de algumas discussões. Você hoje tem uma cidade que, durante muito tempo, ela cresceu de forma muito forte para as regiões periféricas. E essa possibilidade de você trazer esse volume de pessoas para morarem nessa região mais central, podendo ofertar toda essa gama de infraestrutura já existente, e você conseguir fazer com que essas pessoas não precisem... Assim, quem anda pelo Rio de Janeiro hoje sabe que transporte público é um problema da cidade, um grande problema da cidade, e que eu acho que quando a cidade foi pensada em alguns momentos de expansão, talvez não fosse, não sou um especialista para falar sobre isso, e a gente aqui consegue, com essa concentração de pessoas, e a gente estava até discutindo um pouco ali fora, você começa a pensar em situações que eram um pouco... A gente está começando no bairro aqui, a gente está discutindo, podendo do zero discutir segurança, a gente pode do zero discutir qual o paisagismo, a gente pode do zero discutir qual é a atividade que a gente vai poder colocar aqui na região. Então, isso tudo, eu acho que a gente, em breve, assim, eu brinco que a gente está no momento, eu acho, o Rio de Janeiro, de uma ansiedade coletiva. O que está acontecendo hoje no Porto e no centro, fica todo mundo assim, mas e aí, quando é que a gente vai ver? Quando é que a gente vai ver? Ainda vai precisar de um tempo para a gente ver essa transformação que você mencionou, como será essa transformação, e a gente vai conseguir ver essa transformação acontecendo, porque é impossível quando você coloca, hoje, com o que se tem construindo aqui, vão gerar, sei lá, 30 mil pessoas só na região do Porto, mais o que está acontecendo no Reviver Centro. É impossível que isso não gere transformação. Você pega e no espaço, assim, talvez as pessoas não tenham dimensão de alguns condomínios, para reunir 30 mil pessoas na Barra é uma extensão de área assustadora. Para você reunir 30 mil pessoas nessa região, isso vai causar um impacto econômico inevitável já. E aí, quais serão os impactos? Eu acho que as perguntas hoje é quais serão os impactos disso na cidade em relação à locomoção, quais serão em relação ao comércio, em relação à segurança. Eu acho que aqui realmente é um ambiente propício para poder se discutir isso, porque essas mudanças trarão outras questões, trarão a questão de segurança, trarão a questão da educação, a questão da saúde, tudo isso. Eu acho que esse projeto do Porto Maravilha, mais Reviver Centro, ele vai trazer uma mudança de status para essa região que é difícil, qualquer um que diga assim, vai ser desse jeito hoje, está mentindo, porque a gente não tem essa bola de cristal e nem a capacidade de mensurar isso hoje. Mas é óbvio que essa ocupação vai gerar uma transformação econômica muito potente nos próximos anos aqui. Eu gosto também só de acrescentar isso também, que eu acho que um ponto que a gente está aqui, sempre fala muito do Porto, e a gente sempre fala muito do centro, e agora São Cristóvão faz parte do Porto. Tivemos também recentes mudanças na legislação da Zona Norte. Por que eu menciono isso? Porque eu sempre vejo que grande parte dos problemas que existiram no centro, que aconteceu com essa assim, perdeu-se muito valor no centro da cidade, porque na Zona Norte, durante muito tempo, a gente tinha uma ocupação muito ruim da Zona Norte. E até hoje, quem está aqui, todo mundo passa pela Zona Norte, a Zona Norte aparentemente é densa, mas é um lugar de baixíssima densidade. Onde tem muita densidade é porque é ilegal, não é legal. Porque a legislação não permitia a densidade legal. A densidade que existe, ela é ilegal. Então, também ter uma Zona Norte mais forte
passa por trazer mais força tanto para a região portuária quanto o centro. A Zona Norte fraca, no fundo, ela foi parte da história de como criou-se a Barra, passa por uma Zona Norte muito frágil. E isso gera uma Zona Oeste mais forte. Então, eu acho que todo esse processo que a cidade hoje vive de fortalecimento da Zona Norte, fortalecimento do porto, fortalecimento do centro, e principalmente sem ter isso através de uma renda específica, né? A gente tem uma variação de renda de pessoas que compram nesses 3 lugares, vai gerar um lugar diferente que a gente não conhece. Um lugar que a gente não tem hoje, não tem paralelo. Isso não é a Barra, isso não é a Zona Sul. A gente não tem um paralelo disso na cidade e nem, eu acho que, no Brasil. Então, eu acho que a gente está brincando, falando que a gente está vendo a história, a gente, de uma certa forma, está acompanhando a história e vai ver o que bairro se dará com essa junção de pessoas de vários lugares da cidade, com rendas diferentes, com toda essa infraestrutura, o que isso vai dar. Não respondi, mas, enfim, porque eu acho que não tem resposta nesse momento. Não, mas é exatamente isso. Você falou uma coisa importante. A gente precisa pensar que estamos trabalhando num ambiente construído, que já foi construído, que tem uma história, né? Que culturalmente já foi ocupado e está sendo totalmente adaptado, diferente de outras áreas onde a gente começa do zero. Então, realmente é uma grande transformação. E que bom que estamos iniciando de forma planejada, estratégica. E aí eu já aproveito para passar aqui para a nossa subsecretária de Regulação e Ambiente da Prefeitura, Karina Quirino, para compartilhar com a gente como é que você enxerga, né, na verdade, esses investimentos públicos e privados para, de fato, impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu agradeço muito a todos da organização pelo convite. Na verdade, eu estou aqui substituindo o Osmar. Ele, infelizmente, está em agenda com o prefeito, então vim para cá para a missão, né? Até porque também vou estar no próximo painel. Então, muito obrigada pela oportunidade de poder dividir um pouco sobre uma compreensão que eu acho muito importante da gente ter sobre como é que o poder público se pensa, como é que ele pensa sobre si mesmo e sobre as suas próprias capacidades. Eu falo isso, o capitão Bastos, ele era subsecretário na CEOP, não era? E ele foi uma das pessoas que mais nos ajudou a implementar o patinete. Sabe o patinete? Esse patinete, vocês veem aqui. Então, isso é um projeto nosso lá da Desenvolvimento Econômico. Isso está em teste na cidade. Quando ele era subsecretário, ele nos ajudou nos primeiros dias de implementação. E a gente ficava assim, nossa, a gente não consegue mapear certas áreas da cidade, a gente precisa ir, a gente precisa estar, a gente precisa estar ali presente. Só que a prefeitura não tem como estar em tudo quanto é lugar. A gente não tem como fazer tudo. A gente não tem como, ponto. E essa é uma percepção que pode parecer muito simplória, imediatista, mas ela não é. Ela é culturalmente muito negada a administrações. Hoje a gente tem uma clareza muito forte. Obrigado. Pronto, aqui. Do que é possível e do que é realizável. E eu acho que grande parte disso e vou dar o exemplo do prefeito, porque, né, estamos aqui, cidade do Rio, prefeito lá. Eu acho que é a postura como o prefeito trata as coisas. Ele fala claramente, ele se põe claramente no momento em que, olha, se eu, Estado, não consigo, na minha intervenção, na medida da minha intervenção, resolver, vem cá, privado, para eu entender como é que eu e você, privado, vamos resolver juntos. Ou não, eu também não posso. Essa é uma grande construção que talvez no Brasil a gente esteja fazendo de forma mais clara nesses últimos anos, mas é entender que o Estado não socorre a tudo. O Estado socorre a muito, em muitos pontos, mas o Estado não socorre a tudo. E quando o Estado não socorre, na sua integralidade, onde o Estado, de fato, consegue fomentar para suportar a eficácia, a eficiência de uma parceria público-privada. Não tem resposta simples para isso. Eu não sei se vocês
se eu conseguir me explicar nesse sentido, porque o grande ponto é entender quando fomentar certos comportamentos e quem é que na mesa dos agentes tem a dosimetria desse fomento. Nem sempre essa dosimetria do fomento está na mesa do público, mas também nem sempre está na mesa do privado. A gente precisa se entender, precisa dialogar para fazer com que isso aconteça. E eu acho que essa é a principal diferença da gestão pública contemporânea, atualizada, entendendo as suas dificuldades, e grande parte a gente vê hoje na forma como está sendo construído o Reviver Centro, por exemplo. Entender os benefícios que se dá para o mercado, para que o mercado responda aqueles benefícios. As atualizações do Reviver Centro, os braços do Reviver Centro, não achem que isso tudo é alguém sentando no meio do domingo e falando, o que eu vou fazer amanhã? Com certeza não é. Tudo isso é política pública baseada em evidência, tentando entender o que não deu certo ou o que podia ter dado melhor, o que poderia ter dado mais certo, e pensando, mas se eu colocar mais um pontinho aqui? Mas se eu colocar mais um pontinho ali? Então, a administração pública está muito preocupada em entender como entregar política pública, sabendo-se que ela não é autossuficiente por muitas vezes. Então, o privado ele se torna essencial nisso. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro, tem sido um laboratório infinito de experiências, tal como o Recife também, e outros municípios, Brasil afora, outras capitais, para demonstrar como PPPs, na sua concepção mais ampla, na sua concepção mais jurídica, são importantes para a manutenção do Estado. Excelente fala, Karina. E a sua fala só fortalece realmente a importância dessa palavrinha parcerias, né? Então, ninguém caminha sozinho, nada funciona sozinho, e a importância das parcerias é que, de fato, vai impulsionar aí a gente tirar todos os projetos do papel. E aí eu complementaria aqui não só com público e privado, mas a importância do terceiro setor também, né? Grande impulsionador aí de diversos projetos bacanas. E aí eu deixei por último aqui a fala, justamente para o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Sidney Menezes, mas por ser um arquiteto, né? E como arquiteto e urbanista, temos o papel de sermos maestros, né? Para, de fato, pensar o todo, pegando cada expertise, cada parte técnica, cada pensar, e ser um grande interlocutor disso tudo, né? De toda essa multidisciplinaridade. E aí eu pergunto, até mesmo pela sua vivência no setor público também, de gestão de planejamento urbano, então eu faço duas perguntas para você, Sidney, tanto quanto arquiteto e urbanista, né? Como você enxerga todo esse planejamento estratégico para o Porto, e uma segunda pergunta, como o CAU hoje, como Conselho de Arquitetura, pode, de fato, agir para impulsionar e agilizar aí no campo da regulamentação e da fiscalização, isso que a Karina acabou de falar, né? Como fazer. Bom, boa tarde. Está me ouvindo aqui? Bom, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Quero cumprimentar todos os colegas e participantes aqui desse evento, desse importante evento. E, sendo bem objetivo, entrando já nessa questão do Porto, o que eu destacaria é o seguinte, quando se começou a pensar numa intervenção na área portuária, e a primeira iniciativa disso foi a derrubada da perimetral há mais de 10, 11, 12 anos atrás, ninguém acreditava nisso. Não é? Vocês devem lembrar, né, a polêmica que foi para se derrubar a perimetral. Né? Muita gente, inclusive, achava que não precisava, outros entendiam que era necessário, enfim, foi um grande debate. E por que foi um grande debate a queda, né, simbólica e a derrubada propriamente dita da perimetral? Porque se inaugurava naquele momento um novo olhar e um novo pensar sobre o planejamento urbano das cidades. A cidade como o Rio de Janeiro, que já tinha na sua história e na sua vocação natural a área de expansão da cidade para a Barra da Tijuca,
Recreio, Vargens, etc., estava convivendo com um fato novo. Como assim revitalizar uma área que é uma área absolutamente consolidada, largada e abandonada da cidade? Porque a lógica da política urbana e do desenvolvimento urbano no Rio de Janeiro era essa. Era a lógica baseada na proposta conceitual e teórica, né, do automobilismo, né, do carro como o agente importante da cidade, e a cidade foi desenvolvida para os automóveis. As pessoas vieram depois. Essa era a lógica reinante, né, no método e na proposta do urbanismo daquela época, né, o chamado urbanismo modernista brasileiro. E a cidade do Rio de Janeiro foi fruto disso. E, de repente, o centro, a região portuária, vinha na contramão dessa história, porque o princípio era derrubar o viaduto, que representava exatamente a política automobilística, o conceito urbanístico automobilístico, e entregar a cidade para as pessoas. Isso foi o grande desafio colocado naquele momento e que até hoje não está consolidado. Porque a lógica da ocupação territorial urbana, ela tem um tempo próprio, que não é determinado nem pelos urbanistas, nem pelos gestores públicos. Ela tem a sua dinâmica própria. Tanto é que, voltando um pouco atrás, vocês vejam, por exemplo, a Avenida Presidente Vargas, ícone da política urbanística de ocupação da era Getúlio Vargas, da ditadura Vargas. A Presidente Vargas, até os dias de hoje, ela foi inaugurada em 42. Até os dias de hoje, ela não está totalmente ocupada. Nós conseguimos, Carla Cabral aqui, minha colega arquiteta urbanista da prefeitura, sabe muito bem disso, aqueles vazios urbanos ao longo da Avenida Presidente Vargas demonstram claramente as feridas e as cicatrizes de uma intervenção que não foi uma intervenção devidamente planejada e devidamente articulada ainda na década de 40. Depois, se a gente avança mais um pouco, ali onde tem a sede da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, ali a chamada Cidade Nova, não é? que era ali, que tem um prédio ícone, carinhosamente chamado pelos cariocas de Piranhão, porque ali ela era a área, né, como era o nome? Hein? Da Vila Mimosa, olha, exatamente, a Vila Mimosa, não é? Então ali o que aconteceu? Quando se fez a sede da prefeitura, a partir da fusão da cidade do estado da Guanabara com o Rio de Janeiro, a cidade nova do Rio de Janeiro precisa ter uma sede, precisa ter uma prefeitura, e não se tinha. E foi feito aquele projeto, do Conde o projeto? Foi feito um projeto de arquitetura e lá se estabeleceu a prefeitura. E diziam, naquela época, tanto os arquitetos, como os urbanistas, como os gestores públicos, que a sede seria ali onde a antiga Vila Mimosa funcionava, porque ela, somente a sede da prefeitura, ia revitalizar toda aquela área, em razão do número de frequências, de pessoas, de idas e vindas. Isso não aconteceu. A Cidade Nova só começou a se consolidar já no final da década de 70, década de 80, e pensava-se mais, Michele, Beatriz e Mica, pensava-se mais que poderia se fazer ali prédios residenciais, né, para levar a lógica das pessoas morarem na cidade. E também isso demorou muito para acontecer. Então, essa dinâmica urbana, ela é de muito tempo. E o interessante aqui na região portuária, para responder a sua pergunta, é que nós temos condições aqui de implantar algo que nunca aconteceu no restante da cidade do Rio de Janeiro. Nós conseguimos implantar aqui, por exemplo, o transporte público primeiro, depois a habitação. E é assim mesmo. Planejamento urbano sério, comprometido, absolutamente
ligado à realidade das pessoas, é isso, é colocar infraestrutura primeiro e depois as pessoas. E não o que foi feito, não é a Carla, a Andréa, que inclusive mora na Barra, arquiteta, Dom Fernando, que também é arquiteto, e o que foi feito naquela ocasião da Barra da Tijuca? Primeiro bota as pessoas, depois chegava a infraestrutura, e que até hoje não chegou plenamente na Barra da Tijuca. Vários condomínios da Barra da Tijuca têm a sua estação de tratamento de esgoto próprio, porque sequer saneamento naquela época, início de 70, se implantou na Barra da Tijuca. E, ao contrário, aqui na região portuária, é uma área infraestruturada que foi, evidentemente, modernizada, atualizada, não é? Mas você tem hoje uma infraestrutura urbana implantada nessa região. E vou além, você tem um transporte público. Então, o que falta para essa região dar certo? As pessoas. Falta a Cury e companhia produzir mais prédios destinados à habitação social, à habitação familiar como um todo. Então, quando iniciou-se, e aí as pessoas têm pressa, principalmente os governos. E quando eu me refiro aos governos, eu me refiro aos políticos, eu me refiro aos prefeitos, eu me refiro aos secretários, eu me refiro aos políticos. Porque a pressa dessa gente não é a pressa da cidade. A lógica do tempo dessa gente é eleitoral. O que acontece de tempos em tempos. Quando se implantou aqui, desde a queda da perimetral até hoje, o chamado Porto Maravilha, não é? Pensou-se o seguinte, que em 5 anos daquela época, de 13 anos atrás, em 5 anos já teríamos prédios e habitacionais e residência e moradia. Não é verdade. Não aconteceu. Agora que está acontecendo, e veja, demorou o dobro do tempo imaginado. Então, eu estou dizendo isso tudo para responder a sua pergunta sobre a questão do Porto Maravilha especificamente. E para encerrar essa questão do Porto Maravilha, eu quero dizer que aqui também poderá ser implantado um conceito urbano, contemporâneo, moderno, que hoje acontece no mundo inteiro e nas cidades, nas grandes cidades do mundo todo. Paris é um exemplo disso, que é o planejamento urbano ou a cidade de 15 minutos. E o que é a cidade de 15 minutos? É uma cidade em que você tenha condições na sua estrutura física de atender as pessoas, que é o mais importante para qualquer intervenção urbana, são as pessoas, né? E que essas pessoas possam usar essa infraestrutura em 15 minutos. Ou seja, em 15 minutos você vai ao mercado, num raio de 15 minutos, falando de 1,5 km a pé. 1,5 km a pé são 15 minutos. Então, dentro desse raio, você vai à farmácia, vai à padaria, vai ao mercado, você vai ao meio de transporte se tiver que se deslocar. O ideal é que você vá da sua casa ao trabalho. Essa é a lógica do contemporâneo, do urbanismo contemporâneo, moderno e atual, que está sendo testado no mundo inteiro. É muito difícil implantar em cidades consolidadas, claro que é, mas aqui no Porto a gente tem essa possibilidade. Mas está faltando, alguém deve ter já pensado nisso, mas está faltando, não tem padaria, não tem farmácia, não tem mercado, não tem... É verdade, mas essas coisas acontecerão, e em pouco tempo. Quando isso acontecer, a gente vai ter uma lógica da cidade no Porto de 15 minutos, de 1,5 km a pé, se contrapondo à lógica do automobilismo como função urbana da Barra da Tijuca, onde você faz tudo de carro. Então, essa dicotomia é que vai permitir, Mica, que as pessoas percebam as diferenças e a importância da ocupação urbana desses sítios. E para encerrar, entrando na segunda parte da sua pergunta, quer dizer, o que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, os arquitetos, arquitetas, urbanistas têm a ver com essa história? Tudo.
tem a ver com tudo dessa história. Porque essa formação da arquitetura, do urbanismo, poderá e deveria estar contribuindo muito para esses estudos e para essas expansões. Eu tenho me esforçado muito na qualidade de presidente, conversado muito com gestores públicos, né, com o prefeito do Rio, com os demais prefeitos, tentando sensibilizá-los da importância de implantarmos aquilo que todo mundo aqui falou, que é a parceria institucional, onde o Conselho de Arquitetura e Urbanismo possa contribuir com a gestão pública nas decisões, nas implementações e nas ações voltadas para a melhoria do espaço urbano. Em linhas gerais, eu acho que é isso que eu tinha para apresentar nesse momento. Obrigado, Mica. Muito obrigada, presidente. Sempre muito bom te ouvir e fico feliz por eu ter escolhido aí arquitetura e urbanismo como meu ofício. E sigo aqui no comprometimento junto com o presidente Sidney, também sou vice-presidente do Conselho de Arquitetura, para que a gente possa aí firmar novas parcerias, assim como já firmamos com o próprio clube, né? Então, só temos mais 5 minutinhos. Só. Ah, sim. Então, pronto. Então, está esclarecido aqui que o arquiteto autor do projeto do prédio da prefeitura é Marcos Conder, com K, Conder. Não tem nada a ver com o querido e saudoso ex-prefeito, inclusive, Luiz Paulo Condé. Obrigada, Carla Cabral, pela contribuição. Eu queria abrir para a pergunta, mas não vai dar, porque a gente já está com o tempo aqui corrido, então só temos mais 4 minutinhos. Eu queria deixar 1 minutinho para cada um, para finalizar com uma mensagem final, ou com o que considera como o principal próximo passo para a gente consolidar o Porto do Rio como um modelo de desenvolvimento integral, onde habitação, segurança e investimento operam em sintonia. Podemos começar pelo Tenente Coronel? No nosso meio militar, né, começa sempre com mais recruta, né? Então, acho que sou eu aqui. Vamos lá. É uma honra estar aqui com vocês, né? Uma satisfação estar representando a Polícia Militar, uma corporação que eu sou muito feliz em ter acertado, né? Eu vejo vocês com orgulho, falando que enchendo a boca que são arquitetos, também posso falar isso da minha profissão. E já pensando em futuro, como você bem conhece o nosso comandante, que é o Tenente Coronel Baixo, né? Que estava há pouco tempo como subsecretário de Ordem Pública, ele já nos deu uma missão, infelizmente a gente não vai conseguir reproduzir aqui, não sei nem se eu poderia estar falando, mas é uma iniciativa dele, a gente está tentando vender um policiamento novo para a Polícia Militar, justamente para atender a região, que é a utilização de bicicletas elétricas, que tem todo a ver com esse conceito moderno, né, de sustentabilidade e de mobilidade, e os crimes, né, tendem a ocorrer com a própria bicicleta, né, como meio como subterfúgio, né, como meio de facilitar esses roubadores e motos. Então a gente acredita que com o trânsito aqui do centro da cidade, a gente com a bicicleta elétrica a gente consiga ser mais eficaz no caso no policiamento repressivo a esses marginais da lei e contribuindo sempre com pensamento voltado para o bem-estar da população, da comunidade. Então, para o futuro, que a gente está tentando convencer os nossos comandantes, né, a gente tem um protótipo dela lá no batalhão, a gente espera que a Polícia Militar compre a ideia e compre nossas bicicletas elétricas para a gente, né, poder colocar o policiamento extensivo de uma maneira mais dinâmica aqui nessa região aqui. Que a ideia foi pensada justamente para atender a nossa rola, o nosso porto, que está em crescimento. Muito obrigada, Tenente Coronel. Agora com a palavra a subsecretária Karina Quirino. A pergunta é o que a gente pensa. Ou qualquer consideração que você quiser. Eu gostaria muito que o Porto fosse um grande condomínio da Barra. Eu adoro o condomínio da Barra, gente. A gente mora na Barra, né? A gente foi vizinha por um tempo. Mas brincadeira à parte, assim, na verdade, brincando, né? Porque eu adoro Barra da Tijuca. Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto muito.
Mas como o Sidney falou, a gente precisa ter, de fato, desenvolvimento para pessoas. E isso eu acho que é uma aposta que o Porto, a gente vê com muita sensibilidade como o Porto tem o potencial de ser um bairro que sirva a pessoas e não propriamente para carros. Já tem uma cara muito diferente. Então, eu realmente espero que a gente tenha mais pessoas investindo na proposta de bairro que tem sido construído aqui como uma promessa de futuro. Eu acho que já mais do que uma promessa de futuro, já é uma resposta do presente. Mas a barra é bem legal, tá? Presidente Sidney, mais um minutinho só para a consideração final e a gente encerrar o painel. Eu faria apenas uma consideração final, reafirmar, quer dizer, a questão da importância da gente estar atuando nessa direção de transformar as coisas para melhor, né? Eu quero aqui fazer uma confissão para todos vocês. Eu, pessoalmente, eu ando assim muito desanimado, meio de saco cheio, né? De debates, de conversa, de seminários, de conversa fiada e tal. Eu estou hoje muito mais no campo da praticidade, da realização, de fazer as coisas acontecerem, né? E acho que a gente tem alguns instrumentos interessantes para isso. E, evidentemente, que eu vou aqui defender um desses instrumentos, que é a nossa instituição, que é uma autarquia pública federal, criada por lei, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que não é um órgão público, mas não é um órgão de governo, ele é um órgão de Estado, portanto, absolutamente independente sob o ponto de vista político, administrativo, financeiro. Não é? Então, acho que a gente pode cumprir um papel legal com essa ferramenta para poder, de fato, transformar as coisas, melhorar a vida das pessoas, melhorar o espaço público, melhorar o espaço urbano, trazer qualidade de vida para as pessoas. E quando você melhora o espaço urbano, que as pessoas possam, inclusive, ocupar esses espaços, as praças, as ruas, você está contribuindo enormemente para a questão da segurança pública. Porque o combate da segurança não é só o combate repressivo, né, como foi apresentado aqui, mas também é o combate quando você ocupa os espaços da cidade, né, não permitindo que esses vazios sejam ocupados por pessoas que não têm nada a ver com a questão da construção urbana. Então, eu estou muito focado nisso e dizer que o mais importante hoje é a gente trabalhar a urbanidade, né? Qualidade de vida e melhoria dos espaços públicos. Muito obrigada, presidente. Com a palavra agora, Marcelo Miguel, suas considerações finais. Eu adorei a sinceridade do Sidney. Assim, eu entendo que a gente está num momento único de escrever a história de uma região da cidade de uma forma diferente, ou seja, planejando. Há várias regiões aqui da cidade, em sua totalidade praticamente, elas foram vítimas, entre aspas, do acaso, de uma política de Estado, uma política de governo que era oportunista para cada época. E agora a gente está formatando uma região do zero e conseguindo minimamente ter uma governança sobre esses ideais que a gente está projetando aqui. Tem vários desafios, eu concordo que assim, a gente no vácuo, a ilegalidade ela procria, seja do Estado, seja da iniciativa privada. A ausência do poder público é um mal que favorece a instalação de inúmeras ilegalidades. Mas a gente está num momento muito diferenciado quando a gente fala de Porto Maravilha. Tem inúmeras iniciativas do governo que a gente tem dúvidas com relação à eficiência e o quanto seriam implementáveis. Algumas são palcos de discussões infindáveis com relação à praticidade e à efetividade, até à longevidade do projeto, mas existem pelo menos intenções muito claras com relação ao desenvolvimento do Porto. E é importante ressaltar que a história do Porto ela vai assim, uma centena de anos, pelo menos, atrás. Assim. A gente teve o maior porto escravagista do Brasil aqui. Não sei se todos sabem, mas 1 milhão de escravos aportaram aqui no Cais do Valongo. Isso é história. E a gente
E essa história ela é vivenciada por nós todos os dias, e o quanto isso a gente consegue agregar isso na nossa cultura, na nossa importância e relevância sociocultural aqui da região. Temos o Morro da Providência, que foi a primeira favela do Brasil. Também poucos sabem que é a primeira favela. Os egressos da Guerra dos Canudos se juntaram com alguns moradores e ali estabeleceram a primeira favela do Brasil. E ali tem história. Tem o Circuito Pequena África, que também é de absoluta relevância para a história. A gente tem, inevitavelmente, uma dívida, uma reparação histórica a fazer com todo esse circuito, e que também está aqui no nosso solo, e também está aqui debaixo de nós. Então a gente tem muitos elementos diferenciados aqui nessa região que a gente precisa valorizar e caminhar junto com eles, e não abandonar, e não renegar essa história, e não deixar de lado essa história, e sim fazer com que faça parte de toda essa evolução que a gente projeta para a região. Tem muito a fazer, muitas adversidades, muita política no meio, concordo. Acho que a gente precisa ter muito cuidado com relação às verdadeiras e legítimas intenções do poder público, mas aí a iniciativa público-privada está aí para fomentar e minimamente cercear algumas questões que não sejam legítimas e ideais aqui para a região. Muito obrigada, Marcelo. Só para registrar a presença aqui do arquiteto urbanista, do arquiteto da favela do Morro da Providência, já que o senhor citou aí, que tem trabalhado muitas vezes sozinho, né? E para finalizar, Leonardo Mesquita, vice-presidente da CURI, suas considerações finais. Eu acho que só complementando aqui, acho que só trazer, dito tudo isso, alguns pontos legais para entender um pouco do que está acontecendo no Porto. Hoje, o que está sendo produzido aqui, mais de 70% das unidades são sem vaga. Então, estamos falando de unidades que as pessoas vão ter que fazer toda a sua locomoção de transporte público, ou até de bicicleta, ou de outra forma. Vocês vejam o que ele está falando, a coisa tão verdadeira e tão séria, que a legislação urbanística antiga da cidade, ela exigia que os prédios tivessem garagem. Mas eu não quero botar garagem no prédio. Você era obrigado pela legislação urbanística a colocar garagem, porque era uma legislação toda a serviço de uma lógica do planejamento urbano para o automóvel e não para as pessoas. E agora isso mudou, é isso que ele falou. Não, perfeito. Aí entendi. Não, acho que é importante até para complementar, porque o que você falou tem todo o sentido, que é, além disso, dentro do que está sendo construído, a gente está falando aqui muito das unidades, mas a gente tem 9 mil metros quadrados de área locável. Então, se vai ter padaria, espaço terá para tudo. Se vai ter a padaria e qual será, qual a farmácia, espaço terá para tudo. Então, tudo isso vai acontecer. E eu acho que o grande ponto de tudo isso, o mais importante, eu acho, e que por mais que a gente pensasse, que os urbanistas pensassem, a prefeitura quisesse, poderia ter o seguinte problema: ninguém quer vir morar aqui. E a grande notícia as pessoas querem vir morar aqui. O carioca quer vir morar aqui. A procura é grande. Então, acho que, tendo esse sinal, eu gosto assim, é importante, o poder público é tão importante no que está acontecendo aqui, que entendam que hoje, o mercado imobiliário carioca, o pessoal tem falado, olha, está num bom momento. Mas olha como a legislação urbanística é tudo, ou quase tudo, numa economia de uma cidade. Se a gente não tivesse a legislação do Porto, se não tivesse a legislação do Rever Centro, que de certa forma faz o que está acontecendo na Zona Sul, ela na verdade, é por conta do Rever Centro. Se não tivesse essas duas legislações, a economia poderia estar maravilhosa no Rio e a gente não teria o mercado imobiliário agitado. A gente tem hoje uma economia nacional com juros em patamares históricos e o mercado imobiliário indo bem. Por quê? Porque a legislação urbanística criou, de certa forma, condições e destravou determinadas regiões e situações que fez com que o mercado pudesse evoluir. Então, eu acho que o que eu gostaria de colocar tudo que está acontecendo hoje é evolução de legislação, e essa revisão, continuidade, assim,
de tudo que está acontecendo aqui vai passar por revisões e novas legislações para que a cidade continue, de fato, crescendo para onde ela quer ir. Para onde ela quer ir? É para cá? Que se tragam legislações que façam e induzam isso. Porque, de resto, eu acho que o mercado já provou que vai. Então, é isso. Obrigado. Gente, infelizmente, chegamos ao final desse rico debate. Eu quero muito agradecer a todos os painelistas pelo tempo, né, disponibilizado aqui, a vocês, público, e ao Clube do Empreendedor e ao Distrito do Empresarial por esse evento magnífico. E contem com a gente. Eu quero finalizar com a frase do grande Oscar Niemeyer: a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. E vamos todos juntos fazendo acontecer essa grande transformação aqui no Porto. Obrigada. Vou pedir só mais uma foto, tá?